Pelos caminhos da ancestralidade. Antônio Carlos, usando um traje social, aguardava, no altar da igreja Santa Teresinha, a chegada dos ternos de Congada. Seus rins tinham parado de funcionar em abril daquele ano. Então, ele havia iniciado o tratamento de hemodiálise. Em seu pescoço, o catéter ainda estava presente. Tinha saído recentemente do hospital, onde estava internado por conta das complicações renais. Mesmo doente, não podia deixar de estar presente na programação do 13 de maio, data em que se comemora a abolição da escravatura no Brasil. Os festejos da data iniciaram às 7 horas da manhã, quando os ternos de Congada se concentraram em frente à casa da festeira Tia Luzia Mapuaba, na rua Tapajós. Cada grupo destacava-se pelas cores de seus respectivos uniformes. A movimentação integrava crianças, adultos e idosos naquela sexta-feira ensolarada de 2016. A Congada é uma tradição religiosa afro-brasileira em comemoração à coroação do rei Congo e da rainha Ginga, ancestralidades africanas. Por conta do sincretismo, também se tornou tradição o culto a Nossa Senhora do Rosário. Isso acontece a partir de vestimentas, danças afro e coreografias que dramatizam a luta e a história do povo negro por meio do som de instrumentos musicais, como caixas grandes e caixas pequenas, latinhas amarradas ao pé e bastão, que representa o poder de superar as crises espirituais e, principalmente, as doenças. Alguns elementos são significativos na composição da indumentaria do terno, como chapéu, espada, apito, broches, coroas, fitas, faixas, rosários, tapuás, medalhas, colares e estandartes com fotos de santos e o nome do terno. Nessa manifestação cultural e religiosa, os grupos são chamados de ternos de Congo, que tem como sede um quartel, geralmente em um espaço pertencente à família fundadora do grupo. Antes de sair às ruas para um cortejo, os ternos cantam, como forma de oração, dançam e tocam caixa para os santos homenageados, Deus e entidades e divindades presentes. O objetivo é pedir bênção e proteção durante o percurso. A Congada recebe esse nome porque segue o ritmo do Congo, que é marcha batida ou dobrada, 2 batidas, marcada a passos. Marcha simples, 1 batida, marcada a passo. Rojão, batida mais rápida, a dança é mais pulada, mais alegre. Marcha cerrada. Os foliões fecham e abrem as filas. As divisas indicam as hierarquias dos ternos. Nem todos os ternos possuem todos os cargos, mas sempre um ou outro é ocupado. Seguem o estilo de quartel, em homenagem a Marechal Deodoro da Fonseca, e mostram a admiração pela República. A hierarquia da Congada é Marechal, General, Segundo General, General de Brigada, Tenente-Coronel, Coronel, Major, Capitão, Soldado. Na tradição, os titulados dançam no meio das guias, as filas. Na frente da fila vem o capitão de guia, é o que puxa a fila. No final, vem o pé de guia e o responsável pela não dispersão. Como era de costume, o fitão, ritual que sai da casa da festeira em cortejo, passando pelos lugares programados pelos organizadores da festa do 13 de maio, seguia da rua Tapajós para a paróquia de Santa Teresinha. O trajeto faz parte da tradição e do ritual das celebrações da luta. Sobre a configuração das pessoas no cortejo, com um cordão de São Francisco, medindo cerca de 35 a 40 metros, forma-se um quadrado, rapazes e moças vestidos a critério da festeira, como africanos, escravos ou trajes do tempo do reinado. Dentro desse quadrado, no centro, vão o festeiro, a festeira e a madrinha da sobrinha. A madrinha da sobrinha vai ao lado da festeira para cobri-la, usando roupa de cor diferente da roupa festeira, luvas, sapatos de salto alto, adereços no cabelo. É importante ressaltar que todos os participantes do fitão se vestem muito bem, usando sempre roupas sociais, não importando a hora do dia. Não há restrições para os complementos. Ainda dentro do quadrado, na frente dos festeiros, vem uma moça carregando uma caixinha. A caixinha do segredo,
onde estão os nomes dos próximos festeiros que só são lidos após a missa. Na frente do fitão, fora do quadrado, vem uma moça, com uma almofada trabalhada e sobre ela uma coroa, que representa a coroa da princesa Isabel. Mais à frente, outra moça, carregando o quadrado da princesa, ladeada por 2 congadeiros, com bastão levantado, cruzado em cima da cabeça da moça, ou quando cansados, colocados sobre o ombro, sempre levantados. Um rapaz, vestido de escravo, calça arregaçada, sem camisa, trazendo na cintura um balaio ou peneira, como se estivesse vindo da roça, e com as mãos acorrentadas, vem antes do quadrado da princesa. A seguir, 3 meninas, vestidas de branco, com capas de cores diferentes, representando a fé. Capa azul, trazendo uma cruz. Esperança, capa verde, trazendo uma âncora. Caridade, capa vermelha, trazendo um coração. Solenemente são carregadas a bandeira do Brasil ao lado das bandeiras de Minas Gerais e de Uberaba. Cada uma carregada por um homem usando luvas. São acompanhados por 4 moças, intercalando, vestindo cada uma as cores da bandeira do Brasil: verde, branco, azul, amarelo. Estas moças são as madrinhas das bandeiras. O cortejo culmina na missa afro, na paróquia Santa Terezinha. Tanto dentro da igreja quanto fora, naquele 13 de maio de 2016, centenas de pessoas vibraram ao som do canto ancestral e das batidas dos tambores. A missa, em intenção à alma dos cativos, seria celebrada pelo arcebispo Dom Paulo Mendes, depois que todos os grupos entrassem. O terno de congada Minas Brasil, da matriarca Luzia Mapuaba, grande amiga de Antônio Carlos, aproximou-se do altar. Os integrantes vestiam uniformes verdes e amarelos que contrastavam com os tons terrosos no interior do santuário. O grupo formou um círculo e convidou o professor para participar do ritual de proteção. Ele foi para o meio da roda. E cada componente ergueu seu bastão, objeto que carrega a força espiritual deixada pelos ancestrais e pelos guias, mensageiros da casa de Umbanda Nossa Senhora do Rosário, da família Mapuapa. Acompanhados pelo cântico sagrado, os bastões transmitiam energia de força para Antônio Carlos, que foi tomado pela emoção. Ele abaixou a cabeça e segurou as mãos na frente do corpo, e era possível ver o catéter em seu pescoço. Amigos e familiares observaram a força daquele momento. Ali estava inabalável e acolhido pela ancestralidade. O professor era um estudioso, apaixonado pelas afro-brasilidades. Foi com tia Luzia Mapuaba que, na década de 1980, Antônio Carlos convocou os mapuabas antigos para voltar a organizar a festa de Nossa Senhora do Rosário em Uberaba. A comemoração teve origem na Irmandade do Rosário, quando existia a Igrejinha do Rosário. Porém, quando o santuário foi demolido em 1924, a festa acabou. De acordo com a historiadora Maria Aparecida Manzan, não havia apoio para o retorno dessa festividade no Triângulo Mineiro, até que Antônio Carlos e tia Luzia decidiram devotar a festa novamente. Desde então, a festividade nunca mais parou. Tia Luzia relatou como surgiu a ideia de dar continuidade à comemoração. Abre aspas. Conversando na porta da igreja São Domingos, perguntamos: por que não levantar essa festa? É para uma santa muito milagrosa. É a santa da raça negra, do tempo do cativeiro, a santa que os negros escravos chamavam na senzala quando estavam apanhando, quando estavam presos. Eles chamavam e ela atendia. Fecha aspas. Resgatar a festa de Nossa Senhora do Rosário foi uma das primeiras ações populares que fez no FCU. Porém, Antônio Carlos também pesquisou com afinco a religiosidade afro-brasileira durante seus anos na Fundação Cultural. Em sua administração, que iniciou em 2016, ele desenvolveu o projeto Diálogo Permanente, voltado para promover encontros e palestras mensais sobre religiões de matriz africana, ervas medicinais, os diversos espectros da fé, intolerância religiosa, racismo, além de promover debates sobre o perceber-se negro.
ele era um sonhador de políticas públicas que dessem certo. Certificou a amiga e Ialorixá Iabia do Sumaré, do terreiro Afim o Sumaré. Conheceu Antônio Carlos na década de 1990, quando ela saiu de São Paulo para morar em Uberaba, e fundou a primeira casa da nação Efon, uma das vertentes do candomblé de origem iorubá na cidade. Desde então, estiveram culturalmente envolvidos. Tudo o que Antônio Carlos falava. Mãe Bia, vamos fazer? Eu já estava de prontidão. Vamos. Por exemplo, fizemos carnaval juntos e eu montei um bloquinho que chamava Boca do Sapo. Tem bastante coisa que o Tontonho e eu fizemos na Fundação Cultural, como palestras e vivências, até porque o centro é um grande parceiro. Parceria similar também acontecia com a mãe Marlene, da casa Ilé de Ogum Já. Ela recorria ao professor para projetos e eventos do centro. Abre aspas. Quando eu precisava de alguma coisa nesse sentido, procurava ele e falava: me acode aí, Antônio Carlos. Ele era sempre muito prestativo e educado, dava muito apoio para a nossa religião afro. E não é todo mundo que está lá dentro da fundação que vai dar apoio para a gente. O apoio que a gente precisa. Fecha aspas. Mãe Marlene era amiga da mãe do professor, Venturosa, desde a juventude, e acompanhava a família, uma vida inteira de amizade. Antônio Carlos participava das obrigações, cerimônias internas do candomblé, no terreiro Mãe Marlene, onde ele acompanhava a festa de Ogum. Nessas celebrações, pães são distribuídos aos filhos e demais presentes em razão ao sincretismo do orixá com Santo Antônio. Abre aspas. Não tem nada a ver a religião afro com a católica, mas os escravos trouxeram isso. Tá adorando quem? Santo Antônio. E o santo aceitou. Santo Antônio responde para Ogum, exemplifica Mãe Marlene. Ogum reparte os pãozinhos. Pão é sagrado, né? E para Antônio Carlos, eu dei um pão desses da mesa do pai Ogum. Fecha aspas, concluiu. Dentro do candomblé, Antônio Carlos não era feito de santo, ou seja, iniciado na religião. E a Bia do Sumaré disse que ele não era raspado na casa de ninguém, mas o considerava e tratava como seu filho de santo. Ele conhecia seus guias. Era de Oxalá, orixá associado à criação do mundo, e carregava Xangô, orixá da justiça. Abre aspas. Ele nunca veio rodar, incorporar na minha roda. Eu nem esperava isso dele, porque ele tinha uma luminosidade, uma espiritualidade. O Totonho já estava em outro patamar de iluminação. Ele vinha na minha casa, falava: ai, mãe, a senhora joga para mim? Ai, mãe, a senhora faz um banho para mim? Ele me pedia bênção e me apresentava como mãe de santo dele. Dizia para todos: a mãe Bia cuida de mim. Muito dessa coisa espiritual a gente fazia até por telefone. Totonho me ligava: mãe Bia, tá acontecendo isso, reza aí por mim. Nunca pensei que algum dia ele ia se iniciar em nada, porque isso daria para ele uma determinada regra de cuidados. Ele tinha a espiritualidade muito ampliada. Então, para que fechar? Ele já cultuava os santos com amor e com carinho. De quem vestia branco na sexta-feira, de quem se benzia para entrar no mar, pedia a bênção para o orixá. Isso é caminho, fecha aspas. Segundo Tainara, abre aspas, meu pai utilizava vários colares e guias. Usava o machadinho de Xangô, uma medalhinha de São Jorge. Ele também gostava muito de Ogum, que abria os caminhos, fecha aspas. Outro grande amigo do professor foi o mestre Antônio Fernando dos Santos, o Tomate, zelador e médio fundador da tenda de Umbanda Chico Baiano. Os dois se conheceram no início da década de 1970, quando mexiam com capoeira. Antônio Carlos acompanhava, anualmente, a tradicional reverência da tenda Chico Baiano, a procissão promovida pela paróquia de Santa Luzia no dia de Santa Luzia, 13 de dezembro, quando Tomate estendia um tapete vermelho para contemplar a passagem dos devotos. A homenagem contava com a participação dos trabalhadores da casa, que batiam os tambores e cantavam em louvor à santa,
Quando a caminhada passava na porta da tenda, o padre e o médium se cumprimentavam, transformando o momento em uma demonstração de respeito entre as religiões. Antônio Carlos frequentava a tenda de Umbanda ocasionalmente como assistente, que ficava na corrente. A corrente é o corpo mediúnico de uma tenda e a assistência não é um trabalho da casa. Fica a cargo de pessoas que vão apenas para tomar passe. Tem esse nome porque quem está ali ajuda a manter, indiretamente, a energia do trabalho. Além disso, o professor não tirava suas guias de proteção do pescoço. Tomate explicou. Abre aspas. Ele fazia suas obrigações, não participava do culto dentro do centro com a mediunidade. Ele não trabalhava na casa e às vezes vinha se benzer aqui. Vez ou outra me pedia para fazer guias e se alguma arrebentava, ele me procurava. A que ele mais gostava era a preta e branca, do preto velho. Fecha aspas. Durante a presidência do professor na Fundação Cultural, as casas de candomblé e umbanda de Uberaba começaram a ser catalogadas pelo Setor Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural da autarquia. Em 2020, a cidade passou a ter um inventário de proteção do acervo cultural, IPAC, de mais de 20 terreiros que cultuam as religiões de matriz africana, entre elas a tenda de Umbanda Chico Baiano. As casas foram registradas como Patrimônio Histórico-Cultural um ano depois da morte de Antônio Carlos, em 2020, e receberam placas de reconhecimento da FCU, um trabalho que continuou a preservação das raízes afro-brasileiras de Uberaba. Com muito carinho, Mestre Tomate se recordou. Abre aspas. Ele falou: Meu amigo Tomate, eu vou te mandar uma placa porque aqui tem que ser um lugar reconhecido. Depois dele morto, vieram trazer a placa. Antônio Carlos cumpriu a promessa. Fecha aspas. Antônio Carlos conhecia muitos representantes das religiosidades uberabenses. Um deles foi o Monsenhor Valmir Aparecido Ribeiro, pároco da Igreja Santa Terezinha, onde a festa 13 de maio é realizada ao longo de 12 anos. O Monsenhor conheceu Antônio Carlos nesse ambiente religioso e cultural. De 2013 até o momento da entrevista, em 2020, ele esteve à frente da Catedral Metropolitana de Uberaba e lembrou com carinho do professor. Abre aspas. Sempre o percebi como uma pessoa muito aberta a tudo aquilo que de algum modo remetia a Deus e à cultura. Como negros, tínhamos muitos interesses em comum do nosso povo, como a congada e a folia de reis. Sempre nos encontramos nesses ambientes, porque ele entendia que não eram somente manifestações culturais, mas também religiosas e de resistência. Compartilhávamos a ideia de que a educação é o principal caminho para romper as dificuldades impostas às pessoas negras e que esse propósito é uma luta diária. Tínhamos com frequência a presença dele nas celebrações e eventos oficiais da catedral, que supõem a presença de autoridades. Mas eu o percebi, vez ou outra, de forma anônima por aqui, reflexivo, fazendo sua oração, sua conversa com Deus. Até porque esse era o caminho que ele fazia ao sair da Fundação Cultural, já que morava por aqui nos últimos anos de vida, na Rua da Igreja, na Rua São Sebastião. Fecha aspas. Além do convívio com diversos representantes culturais da cidade, também tinha contato com personalidades brasileiras da música, como Milton Nascimento, um de seus cantores favoritos, e o cantor e compositor Ney Lopes. Ninguém sabia explicar como era próximo de Bituca, mas do sambista é possível traçar um caminho de volta ao passado. Quando Ney escreveu o artigo Congadas e Moçambiques, Recriações Bantas em Terra Brasileira, especialmente para uma edição dos Cadernos de Folclore do Arquivo Público de Uberaba. Antônio Carlos foi um dos responsáveis por aquela edição, publicada em maio de 1923, que trazia a história dos Moçambiques e Congos, bem como entrevistas com os ternos de uberabenses. Em novembro de 2019, Ney Lopes se apresentou no Festival de Cultura Antônio Carlos Marx, realizado pela FCU como parte das comemorações da Consciência Negra. O evento foi organizado pelo professor antes de sua morte.
Em entrevista para este livro, no dia do show, Ney deixou registrada a aproximação com Uberaba. Abre aspas. A cidade é referência com seu primeiro prefeito negro, Wagner do Nascimento. Conheci o querido professor Antônio Carlos Marques nessa perspectiva do movimento negro uberabense. Guardo uma imagem muito positiva dele. Um grande militante e, claro, uma pessoa muito engajada no resgate das nossas tradições. Fecha aspas. As filhas do professor, Tainá, Talita e Tainara, foram influenciadas desde cedo por ele, que ensinou a elas a história do povo negro no Brasil. Abre aspas. Ele nos instruiu muito sobre lutar pela igualdade e combater a discriminação, fecha aspas, disse Tayana. As filhas do professor, Tayana, Talita e Tainara. Talita contou da viagem que fez para o Rio de Janeiro em 2001 com o pai. Antônio Carlos estava representando o Centro Nacional de Cidadania Negra durante o encontro de combate ao racismo promovido na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Abre aspas. No meio do evento, nos corredores da faculdade, nós esbarramos no ator Milton Gonçalves. Os dois pararam e começaram a conversar porque eles se conheciam. E o Milton perguntou: é sua filha, Antônio Carlos? Eu tinha 15 anos e fiquei chocada. Também conhecemos o Martinho da Vila quando ele veio para Uberaba. Fecha aspas. Nesse sentido, é válido pontuar sobre mais uma programação cultural, dessa vez com a presença de Tainara. Em 1995, quando a morte de Zumbi dos Palmares completou 300 anos, Antônio Carlos levou seus alunos à escola Mirim de Samba para participar da abertura do primeiro Festival de Arte Negra, FAM, em Belo Horizonte, realizado na Praça da Estação, projetando a produção negra contemporânea. A proposta do FAM era celebrar a cultura e a história negra, reunindo artistas locais, nacionais e internacionais, naquele ano, da África, da Europa, do Brasil e dos Estados Unidos. Atualmente, é o maior e mais longo festival de cultura negra no país. A apresentação de abertura do evento foi o Cortejo dos 1000 Tambores, que teve a participação dos alunos de Uberaba, tocando com as atrações musicais de peso Tim Maia, Milton Nascimento, Jardes Macalaé, Luiz Melodia e Tamara Assunção. Grupos do continente africano e das Américas também integraram o cortejo dos 1000 Tambores. Abre aspas. Isso demonstra a preocupação do meu pai com a minha formação cultural e das minhas irmãs. Ele nunca deixou de nos encaminhar dessa maneira. Sempre nos levava para eventos e atividades como essa, fecha aspas, esclareceu Tainara. Além de batalhar para que a negritude tivesse voz e vez na cultura uberabense, ele também estudou, com afinco, as raízes do povo negro. Sua própria história de vida foi um marco de resistência, ao traçar uma trajetória de combate ao preconceito com estudo, cultura e conhecimento. Carta de amor. Eu tenho Zumbi, Besouro, o chefe dos tupis. Sou tupinambá, tenho os erês, caboclo boiadeiro, mãos de cura, murubixabas, cocares, zarabatana, curares, flechas e altares. A velocidade da luz, o escuro da mata escura, o breu, o silêncio, a espera. Eu tenho Jesus, Maria e José, todos os pajés em minha companhia. O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos. O poeta me contou: não mexe comigo que eu não ando só. Eu não ando só. Eu não ando só. Não mexe comigo. Não misturo, não me dobro. A rainha do mar anda de mãos dadas comigo. Me ensina o baile das ondas e canta, canta, canta para mim. É do ouro de Oxum que é feita a armadura que cobre meu corpo. Garante meu sangue, minha garganta. O veneno do mal não acha passagem. E em meu coração, Maria acende sua luz e me aponta o caminho. Me sumo no vento, cavalgo no raio de Ançã. Giro o mundo, viro, reviro. Tô no recôncavo, tô em fés. Vou entre as estrelas, brinco de ser uma. Traço o cruzeiro do sul com a tocha da fogueira de João Menino. Rezo com as Três Marias, vou além. Me recolho no esplendor das nebulosas, descanso nos vales, montanhas. Durmo na forja de Ogum, mergulho no calor da lava dos vulcões.
corpo vivo de Xangô. Não ando no breu, nem ando na treva. É por onde eu vou que o santo me leva. Medo não me alcança. No deserto me fecho. Faço cobra morder o rabo, escorpião virar pirilampo. Meus pés recebem bálsamo, ungüentos suaves das mãos de Maria, irmã de Marta e Lázaro, no oásis de Betânia. Pensou que eu ando só? Atente ao tempo. Não começa nem termina. É nunca, é sempre. É tempo de reparar na balança de nobre cobre que o rei equilibra. Fulmina o injusto, deixa nua a justiça. Quando choro, te choro e minha lágrima cai. É para regar o capim que alimenta a vida. Chorando eu refaço as nascentes que você secou. Se desejo, o meu desejo, faz subir marés de sal e sortilégio. Vivo de cara para o vento na chuva. Quero me olhar. O terço de Fátima e o cordão de Gandhi cruzam meu peito. Sou como haste fina que qualquer brisa verga, mas nenhuma espada corta. Não mexe comigo, eu não ando só. Eu não ando só. Eu não ando só. Não mexe comigo. Leia Betânia e Paulo César Pinheiro.